que vivia naquelas 3 cidades. No meu ponto de vista, na lógica humana, aonde Jesus mais operou os seus prodígios de maravilha. E o que Jesus fazia? Ele curava leprosos, doentes, expulsava demônios, fazia sinais de maravilha. E o que Jesus, quando ele entrou nessa cidade, o que ele encontrou dentro dessa cidade? Pessoas com essa deficiência, pessoas que necessitavam de uma libertação, de uma cura, de um sinal de Deus, de uma esperança, de algo que mudasse a vida daquele povo. Aleluia! Logicamente, estamos falando de uma cidade destruída. Aleluia, glória a Deus. A incredulidade era a riqueza, de que não sentia nada de bom. Mas um dia Jesus entrou nela. E quando Jesus entrou naquela cidade, algo começou a acontecer. Houve algo diferente no meio daquele povo. Entrou um homem naquela cidade e começou a fazer sinais. E isso é chocante, irmão. Por quê? Porque aonde Jesus passava, algo acontecia. Jesus está passando nessas 3 cidades. E antes dele entrar, ele começou a mover aquele povo. E aquele povo começou a ver que tinha algo muito grande. Mas Jesus entrou e saiu. E o problema está aqui, irmão. É que quando Jesus estava lá de dentro, o povo estava crendo. O povo estava vendo os sinais. Mas quando Jesus sai daquele povo, no meio daquele povo, eles começam a perder a credibilidade que tinha em Jesus. Parece que Jesus estava distante daquele povo. Não foi suficiente o que Jesus ensinou para entrar no coração dele. O mesmo Jesus que operou sinais ali e que plantou o evangelho de salvação, o coração dele não foi 100% naquilo que Jesus estava dizendo. O céu não entrou no coração dele. Jesus anunciou o evangelho na vida dele, mas o evangelho não entrou na vida dele. E o que é que eu quero dizer com isso nessa noite? É que o evangelho ainda não entrou no coração de muitas pessoas, não, irmão. Que no primeiro vento encontra um motivo de sair da casa de Deus. Que no primeiro momento de dificuldade vira as costas para aquilo que Jesus ensinou. Vira as costas para aquilo que Jesus nos mostrou. Essa cidade aqui, elas viram o que Jesus tinha feito por ela. Jesus ele sai, mas outra hora Jesus volta para aquela mesma cidade. E ele começa agora a questionar o Aleluia, glória a Deus. daquelas 3 cidades. Dizendo, não, aqui houve prodígio, houve maravilha, mas não foi suficiente para converter o coração daquele povo. E aqui, irmão, me faz ver uma coisa. Ali foi uma cidade. E na vida da gente, outra hora, a gente é uma pessoa. Pessoas impuras. Pessoas que não tinham qualidade nenhuma. Pessoas que viviam jogadas aí no mundo, na prostituição, na mentira, se enganando, vivendo uma vida desmantelada, vivendo uma vida qualquer, sem domínio, sem rédea. Aí, Jesus estava de olho em mim e você. E de uma maneira ou de outra, Ele foi nos mostrando um caminho em que eu e você começou a entrar por Ele. E uma daquelas cidades, quando Jesus ia para ela, e com uma multidão muito grande, irmão, o seguinte, lembra daquela mulher cananeia? Que quando Jesus ia para Sidom de Tirão, ela começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada, gritando como uma louca. Em outra linguagem, ela estava pedindo socorro. Ela não estava contando mais a situação que ela vivia.
a situação que oprimia o coração dela, a situação que deixou ela naquele estado. Mas Jesus, ouvindo tudo aquilo ali, ele ia caminhando. Aleluia! Parecia que Jesus não estava dando ouvido para aquela mulher, mas Jesus estava dando ouvido para ela. Só não era o momento em que Jesus ia parar para atendê-la. Mas aquela mulher exigia tanto, gritando como uma louca, desesperada, aos pés de Jesus. Os discípulos se incomodam com aquela mulher e diz: Senhor, despede ela, que ela vem gritando como uma louca. Meu irmão, foi o tempo necessário em que ela se aproximou de Jesus e ouviu Jesus dizendo: eu não vim para as ovelhas achadas, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher começa a ouvir uma palavra da boca de Jesus, e quando ela começa a ouvir a palavra da boca de Jesus, algo nela se desperta. Era como se ela estivesse pensando assim: eu deixei a minha filha endemoniada em casa, mas eu estou vendo que precisa agora sou eu. Aleluia, Jesus. Nós sempre dizemos: vou orar por fulano, vou orar por ciclano, mas na verdade quem precisamos somos nós, irmão. Aleluia, Jesus. Quem precisamos somos nós. E quando aquela mulher, ela começa a observar que Jesus está dizendo para aquele discípulo: não, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquele discípulo esteve do lado de Jesus, mas ele não entendia o evangelho que Jesus estava pregando. Jesus não veio para espalhar ninguém. Jesus veio para ajudar. Glória a Deus. Jesus não veio para confundir a mente de ninguém. Jesus veio para trazer esclarecimento na vida. Glória a Jesus. Jesus não veio para brigar pelo reino dessa terra. Jesus veio para mostrar o reino do céu aos pecadores que estavam nessa terra. Glória a Deus. Antes era condenação, hoje existe salvação em Cristo Jesus. Quando Jesus disse: Pai, foi consumido pelas vozes, houve uma aliança entre Deus e o homem, intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. O que o discípulo não entendia que era o evangelho de misericórdia. Estávamos condenados ao inferno, mas ele veio. Aleluia. Com Glória a Deus. e nos livrou desse inferno. Glória a Jesus. E aquela mulher começou a entender o evangelho. Aquela mulher que outra hora gritava como uma louca, agora está calada. Diga amém. Amém. Porque não adianta, irmão, aprender falando, se aprende calado. E ela vai vendo que Jesus está defendendo ela. E quando ela se aproxima, ela diz: Senhor, ela não diz mais Jesus, filho de Davi. Ela começa a adorar ao Senhor. Glória a Deus. Ela deixa o problema dela de lado, Glória a Jesus. reconhece a grandeza do Senhor e começa a adorar Ele. Glória a Irmão, Jesus. só adora Jesus quem conhece Ele, irmão. Aleluia. Quem não conhece não adora, quem Glória não a conhece Deus. ignora. Mas quando ela conhece a soberania do Senhor, ela começa a adorar. E ela começa a dizer: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Quantas das vezes nós clamamos
E ela olhou para Jesus e disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas de cada mesa dos seus senhores. Ela reconhece que Jesus é o quê?